Ok, estamos ao vivo para a transmissão de mais um videochat da TV Som de Marés. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Nós estamos aqui já faz um tempão. Já faz vários... Eu conversando com o pessoal, os nossos convidados de hoje. Nós já fizemos videochat hoje aqui para uma outra operação nossa, para a Operação Shell, com parceiros espalhados por todo o Brasil. A TV Som de Marés está ao vivo desde as 2 horas da tarde, utilizando esse recurso para multiplicar o conhecimento dentro da nossa empresa. E agora o nosso espaço tradicional de todas as segundas-feiras, o videochat da TV Som de Marés, que todas as semanas tem um convidado muito especial. Um convidado que a gente diz entre aspas, porque sempre mais pessoas estão aqui, não só um representante da operação, do departamento, seja de onde for. Eu quero agradecer demais a presença de várias pessoas que já estão conosco, casos do Snowdo do PCO, Giancarlo do Citi, a Tati da NET, a Camila da Embraer, o Cristiano, o Danilo, o Neiva da Embraer. Hoje a Embraer está em peso aqui acompanhando o videochat. O Zago da Embraer, o Igor da Embraer, o Nagy da Embraer, a Renata do Quality da Embraer, todo mundo da Embraer conectado conosco e outras dezenas de pessoas que já estão conosco acompanhando essa transmissão e não necessariamente acompanham pelo chat. Mas para essas pessoas, quero dar um recado, quero muito que vocês participem. Se você é alguma das dezenas de pessoas que está acompanhando a nossa transmissão desde já, conecte-se no chat, participe do chat, utilize o chat como ferramenta de comunicação. Não é que você não queira fazer uma pergunta, tal, mas pelo menos a gente sabe que você está participando, apesar de que você tem a prerrogativa de participar apenas assistindo como se fosse uma televisão normal, ok? Mas se você clicar no chat, você pode fazer perguntas, interagir, de repente pode ser num determinado momento você tem uma pergunta interessante a fazer e você pode usar esse canal. Mas, se você não quiser participar pelo chat, você tem também um canal de mensagem, que também faz com que você interaja conosco. Canal de mensagem, você preenche o seu nome, o seu e-mail e manda o seu recado para nós. Se a pergunta for dirigida aos nossos convidados, nós assim o faremos. Se a pergunta for dirigida a mim, a gente vai responder na medida do possível. Ok? Então queremos demais a sua participação. Utilize esse recurso, um recurso a mais da TV Som de Marés. Vocês já viram aí quem são os nossos convidados de hoje, mas antes da gente ir direto para a nossa entrevista, tenho um recado bem importante para passar para todos vocês. A Rosângela Salá, que ela ainda não está no chat conosco, mas pode também estar assistindo desde já o nosso videochat, pediu para passar um recado para todos vocês sobre o curso de legislação trabalhista. Algumas turmas já fizeram esse curso que é dirigido a gestores, líderes e gerentes de área. Então, se você já fez esse curso, você sabe da importância dele, pode falar para as pessoas, quem está aí do teu lado, de como vai ser importante que as pessoas façam esse curso. Vai rolar nesta quinta-feira, dia 15, a partir das 9 horas, das 9 às 13 horas, e você pode confirmar a sua participação por e-mail, tá? Por e-mail para a Kátia, katia.borges@somdemarés.com.br, katia.borges@somdemarés.com.br, ou você pode ligar no ramal 2362. Se você está fora daqui, 4134-2362, o ramal da Kátia. Faça essa confirmação, a confirmação pode ser feita até esta quarta-feira, tá? O curso começa na quinta às 9 horas da manhã, das 9 às 13, não custa nada, 4 horinhas que você vai se dedicar a esse curso e vai sair cheio de informação, ok? Não deixe de fazer, porque depois o pessoal na tua área vai te fazer uma pergunta sobre legislação trabalhista, vai ter que ligar para gente certa para saber. E aí depois não consegue a resposta na hora, o seu colaborador vai ficar meio chateado. Afinal de contas, você teve a oportunidade de receber esse conhecimento. Então, mais do que nunca, o bom gestor, o bom líder, o bom gerente precisa ter informações sobre legislação trabalhista, porque cada vez mais os colaboradores estão ávidos por informações. Ok? Agradeço demais todos vocês que estão conosco, já somos dezenas acompanhando essa edição do videochat. A gente vai desde já para a entrevista da semana. Vamos lá. Agora ela está conosco aqui, a Rosângela Salá já está aqui, já dei o recado, viu, Rosângela? Não sei se você conseguiu acompanhar, mas já dei o recado para todo mundo, para que o pessoal participe do treinamento que vai ser feito, ok? Nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. O Rodrigo do Marketing está com a gente, a Carla Regina, a Claudione da FGV e a Rosângela acabou de entrar, o Zago da Embraer, Renata do Quality e várias outras pessoas estão conectadas conosco acompanhando essa edição do videochat, que vai falar sobre uma operação que invariavelmente
é usada como referência, usada entre aspas, né, lógico, como uma referência positiva, um case positivo para a nossa empresa. Nós estamos falando da operação Embraer, a 100 e poucos quilômetros aqui de São Paulo, um pouquinho mais do que de nós que estamos aqui em Alphaville, num lugar muito bacana. Quem teve a oportunidade de conhecer o ambiente da operação Embraer, aquele lugar transpira qualidade no trabalho, não só por parte do trabalho da Sonda Imarés, mas por parte do trabalho da própria Embraer, um trabalho reconhecido mundialmente como uma das empresas mais eficientes no ramo a que ela se dedica, né, no ramo da aviação. Vira e mexe, você vê manchete de jornal que a Embraer conseguiu fechar contrato, seja com o coreano, seja com o americano, e ela entra em concorrências grandiosas e normalmente tem ganho em concorrência. A mais famosa delas, no ano passado, ano passado, com a canadense Bombardier. Acho que o pessoal aqui teve a oportunidade de acompanhar esse processo todo e viu como foi dura a batalha da Embraer. E nós estamos metidos nesse meio, quer queira, quer não, nós fazemos aviões. Afinal de contas, nós estamos lá junto de tudo que rola dentro da Embraer. Eu ia começar com o Alessandro Polastri, mas eu vou começar com o Caloi, porque essa é uma pergunta que a gente fez, a gente brincou isso na última vez que nós estivemos lá. Pessoal, lá todo mundo sabe que fabrica avião, é mais ou menos por aí, Caloi? Boa tarde para você. Boa tarde para todos que estejam nos ouvindo. Sim, lá todo mundo respira o mundo da aviação, todo mundo trabalha para construir um grande avião. Eu acho que essa interação entre todos existe. Legal, maravilha. Agora vamos falar por que o pessoal da Embraer está aqui conosco. Está aqui o Alessandro Polastri, que normalmente fala sobre qualidade. E o Alessandro, cruzando nos corredores aqui da nossa sede em Alphaville, me disse que precisamos falar sobre o que anda acontecendo lá na Embraer, que não é só o trabalho do dia a dia, o pessoal tem feito um trabalho de base muito interessante. Boa tarde para você, Alessandro. Queria que você contasse por que a Embraer foi um case que você quis trazer aqui para o videochat da TV Sonda Imarés. Boa tarde a todos, né? Tanto internamente como das operações. Eu tive na Embraer há um ano atrás, né? Um trabalho logo que o Caloi tinha assumido a operação, onde ele estava começando a se inteirar sobre todos os processos, toda a parte de qualidade da operação voltada ao sistema de qualidade da empresa, né? E foi interessante que nesse ano voltamos lá a fazer auditoria, né? Nas operações, né? Na operação da Embraer, e fomos detalhando alguns trabalhos e aspectos voltados a cliente, investidor, ao colaborador. E fomos detectando um trabalho muito importante que ele faz, gerando outros indicadores para estar avaliando juntamente com o seu cliente, né, a operação, né, não esperando somente aquele contratual, e sim desenvolvendo um trabalho para diminuir os atendimentos de primeiro nível, ligações de primeiro nível e assim por diante, utilizando base de conhecimento, né, a base de conhecimento, e utilizando um trabalho já que o próprio cliente, o usuário, pode acessar esse trabalho via intranet, né, e pode estar resolvendo seu problema antes de estacionar no primeiro nível, né. E também tem um trabalho importante, né, que foi detectado no trabalho realizado pelo primeiro nível, onde ele tem uma equipe que dá suporte à equipe do primeiro nível. Então eles ficam controlando na base o tempo de solução do primeiro nível, e eles percebem que esse tempo vai acabar estourando ou tendo que designar para um segundo nível. Essa equipe ela vai até ao analista, né, do primeiro nível, e ele ajuda o analista do primeiro nível a solucionar o chamado do usuário, assim evitando que o chamado vá para o trabalho do segundo nível, perdão. E um outro trabalho importante é a da Aline, que a Aline faz todo o treinamento do usuário, onde ela desenvolveu a apostila, e ela é conhecedora, porque ela já foi também uma analista, né? Ela foi uma analista. Então ela desenvolveu, juntamente com o Caloi, desenvolveram com a equipe lá, né, da Embraer, desenvolveram um treinamento onde ela fica reciclando o pessoal do primeiro nível e melhorando o atendimento, melhorando a conversa entre o usuário, entre o próprio analista do primeiro nível, assim tirando algumas dificuldades, né? E isso ela vai estar exemplificando aqui pra gente, detalhando, né? As dificuldades que às vezes a gente tem entre o usuário e o analista, de estar conversando. Isso traz uma qualidade para as operações muito grande. Então isso nós aqui costumamos falar como melhores práticas. Então são coisas de dentro da operação, com a inteligência deles, né?
que estão interagindo, e isso pode ser utilizado em várias operações. Esse é o objetivo de estar trazendo eles aqui. Maravilha. Se tivesse que comparar com algo que você tem acompanhado, outros procedimentos que você tem acompanhado, como é que você avaliou no momento em que você teve essa informação? Você falou assim, mais do que nunca a gente precisa multiplicar esse tipo de procedimento? Sim, lógico. Lógico, né? Você também tem que olhar o lado de custo, né? Você tem operações que são pequenas, que não tem um custo grande, mas talvez conversando com eles tenham outras ideias que possam ajudar essas operações pequenas que não têm o volume e a margem de contribuição que tem a Embraer. Logicamente a gente também não pode esquecer isso, né? Mas analisando o impacto diretamente, lógico que eu vi, quando eu vi esse trabalho, foi trazer esse trabalho para a operação, para as operações, para que as operações tanto grandes nossas, como Boston, Citibank, o Citibank já está utilizando conversa entre o Aurélio e o Calói, né? Ele está implementando essas tarefas lá, já tem um trabalho também de treinamento muito bom lá, e esse trabalho de ajuda ao primeiro nível também no próprio Citibank já ocorre também, né? Eu vi lá na auditoria que eu tive lá, e esse trabalho serviria para Saint-Gobain, para operações tanto grandes como pequenas, de acordo com a análise que for feita. É adaptável. Perfeito. E com a ajuda e o Calói e outras operações podem estar ajudando essas operações menores, né? Nesse sentido. Calói, depois desse elogioso princípio, queria que você falasse um pouquinho da origem disso tudo, como é que vocês pensavam que ia chegar nesse sucesso. Bom, legal. A gente está na Embraer desde de maio de 2000, assim como outras operações, um começo bastante complicado, todo mundo correndo atrás do SLA, tentando melhorar o nível de atendimento, buscando satisfação do usuário, não diferente do que a gente tem hoje no mercado. O que a gente percebeu é que nesse mundo que a gente vivia, a gente conseguia encontrar algumas soluções, algumas melhorias que trariam bons frutos para a operação. E naquela correria de todo mundo estar buscando um SLA, a gente não estava conseguindo alcançar essas melhorias. A gente pensava muito, mas não estava conseguindo colocar em prática. E o que a gente começou a fazer de uns 3 anos para cá foi começar a planejar melhor. Foi separar uma equipe que estava realizando o próprio atendimento e começar a planejar como é que seria esse atendimento, começar a verificar quais seriam as melhores práticas para reduzir tempo de atendimento, para encontrar uma solução de uma forma mais rápida, de conseguir verificar realmente o que o usuário necessitava e conseguir implantar esses processos dentro do nosso helpdesk. Então, eu acho que o ponto-chave desse nosso trabalho lá é o planejamento. O planejamento que a gente começou a fazer. A gente sabe que é difícil, porque você tem 10 pessoas fazendo atendimento, você tira uma, os gestores sabem do que eu estou falando, se complica muito, mas a gente começou a ver que se a gente prejudicasse naquele momento, a gente ia colher bons frutos no futuro. Então a gente realmente falou assim, vamos começar a ter algum prejuízo aqui, mas logo logo a gente vai colher bons frutos. Então essa é a ideia. Legal. Antes da gente entrar no detalhe desse procedimento, queria primeiro cumprimentar a Aline pela presença dela aqui e você pelas explicações do Alessandro, ter um contato direto com o usuário, né, com quem realiza o atendimento e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho como você assimilou o princípio desse trabalho e se você tinha esse mesmo otimismo do Calói no primeiro momento. Primeiro, boa tarde, né, a todos. Realmente, no início foi bem difícil, sabe? Porque a gente está atendendo e, ao mesmo tempo, tem que planejar, mas está pegando fogo a fila e, quer dizer, era complicado a gente conseguir conciliar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha esse sonho, sim, esse ideal, e eu acho que a gente está conseguindo agora começar a colher os frutos, né, Calói? A gente está começando a já partir, assim, para ter mesmo esses frutos, não ficar só no planejamento, né, não ficar só nessa parte de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes ele tem planeja tanto e não faz nada, né? Não, a gente está conseguindo fazer também. Eu acho que isso que é o importante, não só planejar, mas também começar a ação, né? Maravilha. Olha aqui, a gente tem nesse momento uma quantidade muito grande de pessoas conectadas conosco
e a maioria delas conectadas no chat. Isso que é muito legal, as pessoas querendo realmente interagir conosco. Vou citar só algumas pessoas aqui: o William da Gestão, o Guenca lá da Embraer, chefe desse povo aqui, a Elaine da Controladoria, Viviane da Gestão, a Carol do Quality, o Ricardo Scheffer, o Oswaldo Lima, o Terto da FGV, a Lilian da Presidência, Daniele, o Fábio Andrade da CIA, o Maluf lá da Embraer, a Rosângela Salá da área de recursos humanos, o Júlio, a Carla Regina do Marketing, a Claudiana da FGV, o Snowdo do PCO, o Giancarlo do City, a Tati da NET, o Danilo Neiva lá da Embraer, a Renata do Quality também da Embraer e outras dezenas de pessoas que não estão conosco. Eu vou fazer uma experiência rápida aqui. Eu quero pedir para todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, seja por vídeo e por som ou pelo chat, para que a gente possa fazer uma ação. Conversa com o pessoal que está do seu lado, lá na Embraer nem dá porque está todo mundo acompanhando, não tem nem ninguém do lado sem estar acompanhando, a audiência total na Embraer. A gente pede para você, por exemplo, caso da Rosângela na área de recursos humanos, a Viviane da Gestão, a Lilian lá da área da Presidência, o Snowdo do PCO, o pessoal da CIA, conversa com pelo menos uma pessoa que está do teu lado e pede para que ele conecte na TV Som de Marés, para a gente duplicar o número de pessoas conectadas nesse momento. Vamos arrebentar com tudo. A gente tem uma banda tamanho X, vamos transformar em tamanho Y, porque a gente quer que todo mundo acompanhe esse bate-papo sobre a Embraer, ok? Você pode, conversando com uma pessoa, duplicar a audiência desse momento, que já é enorme. Já se compara à audiência da semana passada, um recorde absoluto, a entrevista do Hugo aqui conosco na última segunda-feira. Então converse com o pessoal, uma pessoa que estiver do seu lado, e depois essa pessoa conversa com a outra, e aí a gente consegue fazer um mutirão gigantesco pela informação dentro da nossa empresa. Dá um toque em quem está do teu lado, daqui a pouco a gente computa, cuidar com a palavra, hein? A gente faz vamos, enfim, juntar tudo isso para ver se a gente consegue um número adequado, ok? Já temos um número bem legal, depende de você a gente duplicar isso tudo. Informação tem para passar, sem dúvida nenhuma. Eu estou aqui expondo para todo mundo, Calói, Aline, Alessandro, um primeiro slide que o pessoal mandou para a gente, que fala sobre o cliente Embraer. Então eu vou detalhar aqui algumas informações, você está vendo aí, pode ver na sua tela, você pode usar a barra de rolagem para ter acesso ao slide inteiro. Informações do cliente Embraer, que teve início da operação em maio do ano 2000, um parque de 9.357 desktops, com 793 impressoras, 11.184 usuários. Dá para ter ideia, para querer melhorar os processos com um universo desse pela frente? Não pira a cabeça de quem está querendo minimizar o trabalho, aumentar a produtividade? Como é que é para vocês isso? É por esse número de máquinas, esse número de desktops que a gente realmente tem que melhorar nossos processos. Se a gente não consegue melhorar nossos processos, cada dia é mais chamado, cada dia é mais solicitação, e o que dá para a gente atender de uma outra forma, que é um autoatendimento que eu já comentei várias vezes, a gente não consegue. Então, dá sim, o que a gente tem que ter é planejamento e organização para que realmente a gente consiga chegar num objetivo comum. Hein? Legal, porque a gente realmente é de impressionar, né? É de impressionar o volume de atendimentos que vocês têm que fazer num parque tão gigante como esse. Tem uma pergunta aqui, a gente já vai, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai encaixando algumas perguntas do pessoal que está nos acompanhando. O Júlio diz o seguinte: trabalha no projeto Telemar e gostaria de saber onde fica fisicamente o pessoal do segundo nível da Embraer. Existe em Brasília? É a pergunta do Júlio. Não existe em Brasília. A gente possui segundo nível em SJK, no site SJK, que fica em São José dos Campos, Eugênio de Mello, que fica também em São José dos Campos, Botucatu e Gavião Peixoto. Esses são os sites onde existem analistas em segundo nível. Legal, maravilha. Está aí respondida a pergunta para o Júlio, que fala lá de Brasília. Ele que tá, eu não sei se o Júlio está em Brasília, enfim, não sei exatamente onde ele está. Ele pode estar em outro lugar, pode estar assistindo de outra localidade. O Guenca pede para eu dar um toque para você, para que você fale, talvez seja oportuno a gente falar. A gente está falando de iniciativas que partiram da operação, de dentro da operação de você, da Aline, das outras pessoas, do pessoal do Quality, para uma aplicação que traz benefícios para o usuário e para vocês, consequentemente. Ele quer que você fale um pouquinho sobre a percepção do cliente quando você tem esse tipo de movimento que traz um benefício generalizado, digamos assim. Legal. O que ele está se referindo é basicamente ao autoatendimento, que é um recurso que a gente vem trabalhando há 2 anos para implantar. Ele seria um recurso onde o próprio usuário pode resolver o seu problema. Então, um exemplo, uma troca de senha do Six. O usuário antes precisava ligar para o Helpdesk, hoje ele não precisa mais. Ele utiliza esse serviço que foi disponibilizado pela Sonda através da intranet da Embraer, e automaticamente ele faz. Quais são os ganhos?
O usuário antes que precisava ligar para o Helpdesk e a gente tinha que abrir um chamado, o usuário tinha que disponibilizar o seu tempo de pegar no telefone, hoje ele não precisa mais. Ele automaticamente faz o seu serviço com um tempo muito menor. E isso, na visão do cliente, gera que o funcionário dele pode estar mais tempo se preocupando com produzir avião do que se preocupando com o problema que existe no seu ambiente de TI. Então a gente criou sistemas que simplificam o atendimento. Então faz com que o nosso usuário consiga dar mais foco ao que ele realmente é pago para fazer, que é produzir avião, do que suporte ao ambiente de TI. Tem que ter esse tipo de preocupação. Exatamente. Vai onde você sabe, né? Vai onde você entende. Então é importante dizer que a gente tenta restringir ao máximo os chamados, tenta fazer uma campanha muito forte porque os chamados não existam, e o que existe a gente tenta otimizar, tenta fazer que ele o usuário consiga resolver o problema da maneira mais rápida possível, que seja bom para a gente e seja bom para o cliente. Por que bom para a gente? A maioria dessas atividades, como instalação, troca de senha, são atividades repetitivas, que um analista são atividades mecânicas que a gente fala, que o analista de PA se cansa um pouco de ficar realizando essas atividades. Então o que a gente procura fazer é fazer com que sistemas façam isso, para que a atividade do PA tenha mais valor. Ele realmente resolva problemas que exijam que ele analise, que ele atue, que ele debata e discuta soluções. E não problemas mecânicos como troca de senha, instalação de software, sistemas que a gente pode implantar com um autoatendimento. Como é que você de fora observa essa questão da própria observação do cliente para movimentos internos dessa forma, Alessandro? Como é que você avalia isso? Aliás, tem até um case. Você trouxe aqui um cliente, né? Um cliente da NET, né? Esteve aqui conosco falando justamente sobre uma situação criada de dentro da operação da Sonda Marés para benefício de todo mundo. Esse trabalho que essa equipe da Embraer faz, ele traz dois resultados. Um resultado é para o cliente. Que quando você faz com que o analista diminui o tempo do analista, na verdade. O próprio usuário, ele acessa a intranet, faz o trabalho de fazer os trabalhos mecânicos que os analistas não gostam de estar fazendo. Então você libera mais telefone para os problemas mais técnicos, que nós podemos chamar assim. Libera a linha de telefone, você tem menos, você não precisa investir, o próprio cliente não precisa investir em DAC, não precisa investir em mais número de linhas, não precisa investir em um monte de coisa. Ele olha por esse lado, esse trabalho deles. E nós olhamos pelo trabalho técnico. A gente está valorizando o trabalho do primeiro nível. A gente está valorizando o trabalho do pessoal do primeiro nível e conseguimos ao mesmo tempo colocar igual ele, colocar uma equipe para apoiar o primeiro nível ainda por cima, com tudo isso. E o cliente começa a perceber que o número de ligações, se a gente começa a aumentar o número de ligações, o que nós acabamos fazendo? Tendo que colocar mais analistas para atender esses telefones. E, consequentemente, vai ter que negociar um novo contrato com o cliente, negociando mais valores. E isso não é preciso. Por quê? Eles foram proativos em estar olhando todo esse trabalho. Então, eles trabalham na frente, eles não trabalham na correção, no apagar incêndio. Eles trabalham na prevenção. Acho que um fator importante colocar, até para o público ter a dimensão de números, hoje, no mês de agosto, foram atendidos 9.135 chamados pelo autoatendimento. Realmente chamados que teriam que ser atendidos pelo primeiro nível foram atendidos pelo autoatendimento. Se você perguntar, diminuiu o número de chamados pro PA? Não, entrou chamados mais nobres, chamados que requerem um pouco mais de análise, que antes a gente não tinha tempo para fazer. Então é bem o que o Alessandro falou, é tirar o lado mecânico para o lado sistêmico e deixar para o analista o que agrega mais valor na sua atividade. Filé, digamos assim. Exatamente. Exatamente. Acho importante ressaltar também, assim, nós estamos trabalhando muito para isso, esse é o nosso objetivo. Claro, e hoje não estamos no 100%, mas estamos trabalhando. A caminho o objetivo, não que esse seja o único objetivo, o objetivo é progredir. Exatamente. Progredir, mas a gente chega lá. Olha aqui, nós estamos batendo papo hoje com o Luiz Henrique Calói, com a Aline Rabelo, com o Alessandro Polastri. Eles estão aqui para falar do cliente Embraer e tamanha importância dessa operação é proporcional ao número de pessoas que estão conectadas conosco hoje assistindo o programa. Eu quero pedir mais uma vez, quando eu falei para o pessoal conectar, nós aumentamos em 15% a nossa audiência, bastando um clique.
só com o contato das pessoas. E se você continuar fazendo esse procedimento, falando com as pessoas da tua área, nós vamos conseguir uma audiência absolutamente representativa. E é fundamental que você haja dessa forma, esse é o objetivo da TV Som de Marés. Quero agradecer demais a participação da Dani, do Zezé lá de Rio Preto, da Angélica do Marketing, William da EDS e todas as outras pessoas que eu citei agora há pouco que estão conectadas conosco, são dezenas e dezenas delas. A gente vai fazer uma pequena pausa, estamos na metade do nosso programa, passa rápido demais, a gente já está na metade do nosso programa, a gente vai acompanhar um trechinho só para a gente poder tomar uma água, porque o calor é imenso. A gente vai ouvir um trechinho de Ivete Sangalo, né, produção? Ivete Sangalo, a gente volta em 1 minuto com mais bate-papo com o pessoal da Embraer e Alessandro Polar. Conosco, pessoal espalhado pelos 4 cantos do Brasil, acompanhando mais essa transmissão da TV Som de Marés. Eu falei no comecinho, onde nós tínhamos algumas dezenas de pessoas, agora temos pelo menos 3 vezes esse número. Eu quero mais uma vez destacar, já que a Rosângela Salá está conosco, Rosângela está conosco ainda? Está conosco a Rosângela Salá e o pessoal lá da área de Incerta. Aliás, o Eduardo Conte aqui mandou pelo canal de mensagens um abraço a todo o pessoal lá da Embraer. O Eduardo Conte mandou, ele que é da área de recursos humanos, e a Rosângela pediu para destacar, e eu destaco mais uma vez o curso de legislação trabalhista que acontece nesta quinta-feira aqui na nossa sede em Alphaville. Algumas turmas já foram contempladas com esse conhecimento e você não pode perder essa oportunidade. Gerentes, gestores e líderes devem participar. Todas essas pessoas com esse perfil já receberam um e-mail da área de recursos humanos, e para confirmar, acontece nesta quinta-feira das 9 às 13 horas, a confirmação deve se dar até a quarta-feira, dia 14/9, tá? Até o meio-dia, no máximo, até o meio-dia. E depois também estouram as vagas, depois que a gente divulgar aqui, aí é um fuzuê, todo mundo querendo participar. O e-mail para você fazer a confirmação, katia.borges@somdemarés.com.br ou pelo ramal 2362, ou para você que está fora, 4134-2362, código 11, aqui de São Paulo. Ok? Muito obrigado para todos vocês que estão conectados conosco. O Júlio da Telemar do Distrito Federal entrou aqui conosco mais uma vez. O André Souza, lá da Embraer, também conosco. O Reginaldo, da Brasil Telecom, é outro que está conectado conosco. E outras dezenas de pessoas que acompanham não só
pelo vídeo, pelo chat, mas também por som e imagem da TV Sonda Guimarães. Vamos lá, voltando a bater papo com os nossos convidados de hoje, Luiz Henrique Calói, a Aline Rabelo e o Alessandro Polassi. Eu quero passar para a Aline. A Aline, que tem o contato mais próximo com o usuário, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre treinamento. Existe todo um ciclo de treinamento que é realizado, desde o momento quando a pessoa, do primeiro treinamento que ela participa, e toda a evolução que essa pessoa pode ter dentro de todo esse processo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é analisada a pessoa à medida que o tempo vai passando. Ela é exposta a alguns processos que fazem com que você possa avaliar se ela evoluiu e pode continuar prestando aquele serviço ou não. Fala um pouquinho sobre isso ali. Tá. Bom, na realidade a gente chama de ciclo porque a gente percebeu que não tinha como a gente dar um treinamento inicial para a pessoa e não ter um trabalho de continuidade. Aquele treinamento inicial iria se perder. Da mesma forma que se a gente tivesse um trabalho de continuidade, mas não tivesse algo inicial, ou seja, algo que a gente educasse a pessoa logo desde o início, também não adiantaria, né? Só o trabalho de continuidade depois de 3, 4 meses que a pessoa já está atendendo. Então a gente criou um ciclo mesmo que a gente chama, que é assim, quando a pessoa entra, ela faz uma batalhada de treinamentos operacionais e treinamentos da parte comportamental, ou seja, como eu me comporto dentro de um ambiente empresarial, como eu devo atender, o que eu devo falar, que palavras eu devo falar ou não para um usuário. E treinamentos operacionais, no sentido da parte específica mesmo do cliente, né? A gente desenvolveu alguns talentos lá dentro mesmo. É importante ressaltar que a gente não chama ninguém assim de fora para dar um treinamento. Na maioria das vezes a gente desenvolve lá mesmo esses talentos, que a gente acha que a pessoa pode se especializar numa determinada aplicação, ela se especializa e Como é que você percebe isso, Aline? Então, na realidade não sou só eu, né? A gente junto com o líder, né? Nós do Quality lá junto com o líder, a gente percebe se a pessoa tem uma facilidade maior para aquilo, e aí a gente começa a atuar mais junto da pessoa até ela realmente assumir aquela aplicação, e ela dá suporte para os outros analistas naquela aplicação, além do treinamento, né? E depois disso, logo depois do início, né? Tem a parte de treinamentos contínuos, ou seja, de 2 em 2 meses tem treinamentos, a parte operacional também tem treinamento constantemente, toda semana eles estão tendo, ou seja, a pessoa não precisa sair muitas vezes do helpdesk para fazer um treinamento, ela faz lá dentro mesmo, com alguém do lado, com alguém que fica ali perto mesmo, ou seja, é um recurso interno mesmo, né? Outra coisa assim, como a gente tem um trabalho de simulados, né, que eu faço com de atendimento, pesquisa de satisfação, então a gente identifica alguns pontos que a pessoa pode melhorar. E dependendo do ponto, não tem como a gente dar um treinamento no geral, não resolve muitas vezes. Então a gente faz um trabalho também de plano de ação, que a gente chama, a gente tira a pessoa do atendimento pelo menos uma vez assim, por semana, e faz um trabalho específico nos pontos de melhoria daquela pessoa. Tá? Então a gente tem também esse trabalho, que é o pessoal de Quality que faz. Outra coisa que a gente tem é assim, as informações da empresa, ou seja, trazer a sonda um pouquinho mais perto da gente, né, que a gente fica um pouco longe fisicamente. Vocês vivem mais a realidade do cliente do que da própria sonda, então, às né? vezes fica difícil, e a gente tem um quadro em que a gente coloca as notícias da sonda, né, todo o que acontece aqui de treinamentos, de palestras, e a gente coloca lá também as notícias da sonda, colocamos o cenário que o cliente enxerga, né, o cenário que vai para o cliente, o cenário do analista mesmo, no sentido de gestão à vista que a gente fala, né? Quero saber como que eu estou em questão de atendimento, lá no quadro também fica todos esses números, né? O simulado de atendimento que a gente faz é um projeto, na realidade, que a gente chama de Preciso Saber, que é, assim, a gente identificou alguns pontos básicos que a pessoa tem que ter na ponta da língua quando ela atende alguém. Então, esses pontos básicos a gente colocou num arquivo em que logo que a pessoa entra, a gente passa esse projeto para ela, a gente passa esse arquivo. E a pessoa tem um simulado antes de ir para o atendimento em si. Depois disso, a gente tem toda uma tabulação, assim, com os dados de como a gente controla toda essa evolução, né? Depois disso, desse simulado, a gente faz um monitoramento também por telefone, né? Ou seja, não é só o treinamento, não é só o Preciso Saber. Faz monitoramento também, a gente tabula esses dados e vai controlando aí a evolução. Aí é no que você falou, né? Que é a evolução que a gente vai controlando através da tabulação desses dados.
ou seja, a monitoração, o treinamento inicial, ou seja, é todo um conjunto, né, que a gente trabalha lá na Embraer, não é só uma... Aline, você falou do treinamento para os analistas, e quando vocês percebem que alguma pessoa tem aquele talento para aquele tipo de atividade, as pessoas, você tem sentido ao longo do tempo, elas também há proatividade nesse sentido, as pessoas se oferecerem para determinadas ações, elas quererem participar, verem que aquilo pode fazer com que o trabalho de toda a operação possa evoluir. Vocês percebem isso? Tem, graças a Deus, assim, a gente é muito aberto lá, né, Calói? Isso a gente não pode, acho que ninguém pode reclamar, porque a gente tem essa abertura mesmo, a pessoa chegar e falar, e essa abertura que é importante, porque se o analista não tiver esse espaço para falar, não tem como, né, a gente também adivinhar, ter uma evidência aí. Mas, você quer falar muito? Eu queria colocar que essa é uma das partes mais prazerosas que tem, quando o analista chega em você e fala assim, olha, deixa eu cuidar daquilo, que eu conheço, eu gosto, portanto, não tem coisa mais legal que você ouvir isso do analista. Isso é muito importante. Te dá uma confiança, porque por mais que vocês queiram, acredito, serem otimistas com uma tentativa, você visualizou uma pessoa e percebeu naquela um talento para determinada coisa, quando a recíproca é ao contrário daquilo que você teve a iniciativa, acho que você tem um pouco mais de segurança, né? Falar, esse cara está focado, né? Esse cara quer realmente resolver, e se ele acha que ali ele domina, ele tem uma capacidade, uma possibilidade de eu indicar uma outra pessoa para fazer aquele tipo de ação. Sem dúvida. Tem uma outra coisa também que a gente implantou, que é o aproveitamento interno, né? Que a gente tinha muito, assim, essa coisa. Porque às vezes, como a gente fica em São José dos Campos, a oportunidade que tem aqui em São Paulo, muitas vezes não dá para o analista, né, vir e abraçar mesmo. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve lá um aproveitamento interno. Se tem uma vaga em alguma outra equipe, a gente lança, né, para eles, olha, existe essa vaga, faz uma divulgação interna mesmo, e aí quem quer se manifesta, ou seja, a gente dá essa abertura para eles se manifestar, né, antes da gente bater o martelo, né. Acho legal com relação a esse aproveitamento interno. Hoje todos os líderes das operações, inclusive eu que sou da gestão, a gente veio do atendimento, veio do PA. Isso mostra que a gente realmente tenta fazer o máximo para valorizar as pessoas que estão com a gente e fazer com que elas cresçam, porque o nosso grande objetivo da qualidade em si é crescer tanto o lado comportamental como o lado profissional de cada analista. Então a gente tem esse trabalho, a gente tenta criar esse trabalho para a gente atingir esse objetivo, de aumentar o lado profissional, de crescer o analista no seu lado profissional. Maravilha, Alessandro, fala um pouquinho sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a proatividade e a descoberta de talentos para determinadas ações. Em relação ao talento aí do trabalho deles, é que eles deixaram os dois deixaram de ser pessoas operacionais na parte de operações, que eles eram técnicos, e voltaram para o planejamento, que é a atividade deles hoje. Hoje qual a dificuldade que eu vejo encontrado hoje em algumas operações? A pessoa ela vem de um eixo técnico, de ser técnico, né? E acaba se envolvendo muito no operacional. Não que eles não se envolvam, eles se envolvem na forma de planejamento de ações para ajudar os técnicos a resolverem problemas, como a intranet, como todo esse trabalho, né, que eles fazem. E a abertura da forma de gestão que eles fazem, do técnico poder vir falar, é dar abertura para o técnico poder falar qual é o sentimento dele, o que ele pode trazer de melhoria. Isso faz com que surjam novas ideias. Por quê? Nós somos, às vezes, coordenadores, líderes, gerentes, gestores. Nossas funções é gerir pessoas, na verdade, que é fazer com que as pessoas tragam soluções, tragam problema, e a gente faça com que essas soluções sejam implementadas. Isso é o bom gestor, né? É o bom líder, né? E isso eles têm na operação, essa abertura, esse trabalho. Acho interessante comentar, Ronald, isso no que o Alessandro comentou, que nem, por exemplo, essa estrutura de atendimento. A gente tem que contar com ideias inovadoras, porque não existe isso no mercado hoje, para conseguir criar sistemas para que façam o próprio atendimento do problema. E todas essas ideias, eu acho muito legal reforçar isso, são ideias dos próprios analistas. Assim, nossa, mas tem como fazer isso? A gente senta junto, tem como fazer? Tem. Então vamos lá, vamos trabalhar para fazer isso. Então acho que muito importante em tudo isso também é um time que está trabalhando junto. Não sou eu, não é a Aline aqui que fazemos a Embraer rolar aí.
todo um time, é a André, a Renata Bertoni, a Fernando Nagy, sabe, são líderes de equipe, Marcelo Maluf, é Danilo, que ajudam a gente a realmente entender o ambiente e tentar realmente se desenvolver, para crescer, entendeu? Acho que todo mundo tem essa mentalidade, acho que isso é importante. Quando uma pessoa quer só, acho que as coisas não andam, mas quando todo mundo quer, acho que o negócio desenrola mais fácil. Esse é um mundo maravilhoso de todo gestor, líder e quem comanda algum tipo de projeto, de equipe, seja lá o que for, ter equipe como você está dizendo. Exatamente. Acho que é o grande objetivo de todo mundo. Olha aqui, é legal você falou de treinamento, mas é muito legal você ter o feedback de quem foi treinado. É o caso do André Souza, lá da Embraer. Ele está dizendo que o fator treinamento é algo que foi muito bom no crescimento dele dentro da Som de Marés. Ele pôde conhecer um pouco de cada área e facilitando cada vez mais a forma com que ele promovia o atendimento. E isso, sem dúvida, é muito legal. Pergunta da Carla Camoy, que está conosco aqui também. Como vocês sentem? Pergunta, responda com todas as letras, Calói. Calói, a Aline e todo mundo. Vocês que estão lá na operação. Como vocês sentem a atenção que o back-office da Som de Marés tem com vocês lá a 100 e poucos quilômetros daqui? Acho que precisa melhorar. Eu acho que a gente tem melhorado, a Cida tem fazendo um papel muito importante nisso. A gente começou com visitas mensais aí, mas eu acho que ainda falta um pouco. A gente tem que trabalhar esse lado e não tenho dúvida que a gente está entendendo melhor quais são os problemas e criando um mecanismo para que esses problemas sejam resolvidos. A gente tem que trabalhar esse lado ainda. O que a gente precisa melhorar, Calói? Se você pudesse pontuar. Você disse que a presença da Cida, da área de recursos humanos, que atende o cliente Embraer, tem estado lá com vocês e tentado destrinchar exatamente quais são as lacunas, né, ou as arestas, seja lá qual for a nomenclatura que a gente vai dar para esse relacionamento. O que você poderia pontuar para a gente? Eu acho que é muito assim, é bem o que eu falei no começo. Tem muito planejamento, mas a ação, efetivamente, o analista que está lá na ponta não consegue enxergar. Então, se tem lá a pesquisa de satisfação do colaborador, ele vai, reclama, ou ele fala um fator positivo, ele comenta, mas ele não vê uma ação de São Paulo em si que realmente fez a diferença nele. Então, assim, como eu disse, tem melhorado. Isso, se me perguntasse há 6 meses atrás, eu ia falar que era bem pior, mas hoje em dia a gente tem que agir mais, sabe? A gente tem que... O colaborador tá no discreto, tá, de você falar assim, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente não tem mais o que falar, a gente tem que mostrar com ações efetivas que a gente está caminhando naquele sentido. Acho que isso é que falta um pouquinho mais. Agora, Calói, uma pergunta que você falou de ação e falou de comunicação também. O problema é a ação ou é a comunicação da ação? Ou muitas vezes a questão que foi criada, ela pode ter sido resolvida, dirimida, buscado um caminho de solução, mas às vezes a informação não chega na ponta. Eu acho que são os dois. Quando você tem um problema de comunicação, onde o seu ouvinte não consegue entender exatamente o seu problema, você vai ter um problema de execução. Então a gente tem que melhorar tanto a comunicação quanto a execução. Eu acho que é um conjunto das ações. Você acha que as duas coisas precisam ser latadas, digamos assim? Precisam estar interligados, na realidade. Né? Não, e muitas vezes, por isso que eu perguntei, porque muitas vezes a gente tem um problema localizado, realmente, de comunicação, da informação não chegar. Digamos que vocês tenham tido X problemas e os problemas, teoricamente, podem ter sido resolvidos, ou outras operações terem tido os problemas resolvidos. Seja da área de recursos humanos, seja da área financeira, seja de qual área for. Mas, de repente, a informação do que foi feito para solucionar aquele problema pode não chegar nas pontas, e a primeira impressão e a impressão que acaba ficando, afinal de contas, é de que nada foi feito. Então, por isso que eu te questionei se de repente é uma ação ou se é a comunicação da ação. Você está dizendo que são as duas coisas que andam mais ou menos em paralelo. Um ponto importante também, eu acho assim, o sentimento que eu tenho, que nem a questão do autoatendimento. Não é a primeira vez, não é a segunda, eu já falei sobre atendimento há 2 anos atrás. Efetivamente, eu não vi nenhuma operação adotar isso ainda hoje. Por quê? Porque eu acho que não teve realmente um foco naquilo. Se falou, é legal, é interessante, mas a gente não conseguiu se reunir e realmente é aquilo, né? A gente está naquele alvoroço, não consegue sair um pouquinho de lado, começar a olhar por cima e começar a planejar. Eu acho que é isso que falta um pouco. Legal. O Alessandro queria comentar alguma coisa. Levanta o microfone agora. O trabalho deles, tanto o autoatendimento como na parte de comunicação, o que registra tudo isso, que fica de evidência de todo o trabalho, são as bases de conhecimento, são o autoatendimento que o usuário já pode acessar. Então, cada analista, além do trabalho, do conhecimento técnico que cada um tem, eles disseminam isso através da base de conhecimento e do trabalho que a Aline faz, juntamente de treinamento, e do dia a dia de cada analista surgindo esse trabalho.
do pessoal que dá apoio aos analistas de primeiro nível, que eu esqueço qual é o nome mesmo. Arnaldo e Cássio. Focal Point. Arnaldo e Cássio, que são Focal Point. O trabalho deles de ajuda aos analistas de primeiro nível aumenta o nível de conhecimento desses analistas de primeiro nível e aumenta a qualidade da base de conhecimento. Então, o analista ele fica menos, ele não fica perguntando toda hora como que eu resolvo aquele problema. Então ele tem lá, muito raramente os focal points, caso vá um atendimento não vai no chamado, ele vai acompanhando juntamente com o analista, né, dá o tempo de solução do chamado, ele vai acompanhando o analista, mas muito raramente fica um analista perguntando como que eu soluciono aquele problema, como que eu faço aquele problema, como acontece em várias operações. Então, a estrutura todo o trabalho deles está embasado da seguinte forma: está na intranet para que o usuário atenda e tenha menos chamados, no treinamento que a Aline faz, do processo de treinamento contínuo que ela faz, do trabalho do pessoal do Focal Point ajudando no primeiro nível, e da base de conhecimento, que é onde fica toda a estrutura, né? De toda a estrutura do trabalho. Então, se todas as operações, grandes ou pequenas, a gente tivesse um trabalho desse, né? E aí também puxa também o apoio da área de back-office, como a Carla Camoy apontou, né? Tanto da área de qualidade, como gente certa, e outras áreas internas, marketing, todas as áreas internas, de pegar esse trabalho e levar para outras operações, né? Para que esse trabalho seja disseminado em todas as outras operações. Uma coisa que é legal também falar da base, que assim, a base, quando ela começou, ela não tinha quase nada, e o que a gente acessava, né, era assim, extremamente lento, assim, e a gente conseguiu estruturar a base de conhecimento também, que é aquela que você viu lá agora, e é uma responsabilidade de todos os analistas a atualização, não é só de um. Então esse conceito eles têm muito assim forte neles. São cobrados por isso. Eles mesmos, a gente sempre fala, olha, pegou um erro que nunca viu, copia a tela, né, desse erro, manda pra a gente tem um pessoal que fica em final de semana, que é até legal ressaltar de repente os nomes, né? Que é o pessoal que fica na base, né, no final de semana, porque tem um fluxo menor de ligações no final de semana. Então, eles ficam atuando na base, ficam fazendo, colocando o procedimento num padrão, né, e vai o nome do analista que mandou, né, no procedimento vai o nome de quem mandou também. Então, assim, o que é legal assim, é que eles participam. A gente tem mais de 5.000 procedimentos. O grande ponto a se destacar nisso, assim, vários gestores que foram conhecendo essa operação ficam impressionados com o tempo médio de atendimento dos nossos analistas. Como que ele atende tão rápido? Ele está simplesmente jogando o problema ou ele realmente está resolvendo? O que eu chamo a atenção nisso, assim, a gente tem uma estrutura, um fluxo de atendimento muito bem definido. Então, o usuário ligou para o Helpdesk. O analista, a primeira coisa, ele busca na base de conhecimento. Se ele não encontra a base de conhecimento, ele busca o Focal Point. Se ele não conhece o Focal Point, ele passa por uma outra célula nossa e já vem a próxima ligação. Então, com um fluxo muito bem definido, uma base muito bem estruturada, feita pelo nosso próprio time, como a Aline falou, as pessoas elas têm a responsabilidade, se ele resolver um problema e não está na base de conhecimento, ele tem que mandar esse conhecimento para a base de conhecimento. Eu acho que tudo isso faz com que o planejamento, que o atendimento seja muito ágil. Eu acho que esse é o grande ponto. É um fluxo de atendimento muito bem definido. Não fica uma sequência lógica, sabe? Não fica perguntando, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Não tem isso. Se é aqui, ali ou vai para lá. Processo. Exato. Processo. Bem Sem falar que ele trabalha com SLA de 5 minutos. Atendimento e solução. Exato. Primeiro nível. As operações nossas, em média, são 15 minutos. São 3 de atendimento e 12 de solução. Ele trabalha com 5 minutos. Mas lá é tudo a jato, né? Tem que pensar também, lá é tudo a jato, né? Enfim, vamos considerar. Olha aqui, o Guenca pede para destacar que o cliente Embraer reconhece que nós somos uma empresa que dá oportunidade aos nossos colaboradores. Acho que é importante a gente deixar. Vocês têm a percepção, vocês estão lá dentro, sabem muito bem disso. O Flávio também lá da Embraer. Aliás, eu quero perguntar quem está tomando conta da lojinha, porque afinal de contas está todo mundo acompanhando o chat, né? Todo mundo aqui conosco. Até o chefe está
acompanhando. Isso é muito bom. Mas também um ouviu escutando e o outro está apoiando, né? Você não perdeu a SLA de 5 minutos. O Flávio, ele diz, uma abertura muito importante sobre a base de conhecimento é a possibilidade dos analistas, que os analistas eles encaminharem a um e-mail voltado para isso, os procedimentos de novas soluções encontradas para, aí truncou a mensagem dele, encontradas para os problemas verificados. Com isso, a base cresce cada vez mais e o conhecimento dos analistas também. Mais ou menos por aí. Eu acho que é importante colocar que, assim, a gente tem, o nosso final de semana, que tem final de semana que faz a base de conhecimento. Não tem nenhuma equipe especializada para isso. Tem que trabalhar na madrugada, tem menos ligações. E eles têm que, toda segunda-feira, entregar o backlog zerado. O que é esse backlog zerado? Toda uma semana que foi gerado de conhecimento, onde não está na base de conhecimento, é enviado para essa estrutura, para esse e-mail base de conhecimento. E o analista de final de semana, na segunda-feira, ele tem que disponibilizar todos esses procedimentos para quê? Na próxima semana, se você pega o mesmo problema, já tem um processo rápido e eficaz que vai resolver aquele problema, aquele chamado. Então isso eu acho que é legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha aqui, eu quero agradecer aqui muito a presença de todo mundo. Ainda não acabou não, viu, gente? A única coisa que eu vou dizer é que não vai ter intervalo, tá? Nós estamos nos últimos 5 minutos do nosso videochat e não deu tempo, porque o assunto foi por demais legal. Então, olha aqui, a informação do Helder da FGV, o pessoal da FGV entrou de arrastão agora no chat. Todo mundo da FGV entrou no chat agora. O Helder, ele diz o seguinte, a base de conhecimento é muito importante. Vocês trabalham com resposta automática de chamados aproveitando essas informações da base? A resposta automática... De novo, vou passar. A base de conhecimento é muito importante na opinião dele. Vocês trabalham com resposta automática de chamados, aproveitando essas informações? Existe essa possibilidade? O que existe assim, a partir do momento que o analista categoriza um chamado, a qual ele tem um problema, automaticamente aparece um botão para ele que ele consegue buscar a solução desse problema na base de conhecimento. Perfeito. Então isso é automático, ele não tem que procurar, fazer um search, nada. E outra coisa muito interessante da base de conhecimento é que a gente tem uma base de conhecimento para o usuário. Ele mesmo acessa através da intranet. Pode nem gerar um chamado. Exatamente, um web aula. Ele falou assim, eu não sei como é que eu troco minha senha Notes. Ele vai lá no produto Lotus Notes, como trocar minha senha Notes. E aí vem o que a gente chama de uma corujinha que tem lá explicando de forma de vídeo, de uma forma visual, como ele faz a troca-senha dele do Notes. A gente tem cerca de 2.000, 2.500 acessos mês disso. E você tem, isso porcentualmente, você sabe elencar o que não gera de chamada por conta dessa base? Olha, para o usuário? Para o usuário, para o helpdesk, né, o que não gera de chamada para o helpdesk. Tá. Cerca de 1.000 a 1.200 chamados mês não devem ser gerados por conta dessa base, que é o A Gente Explica, que a gente chama. A Gente Explica. Muito bem, muito bem, muito bem. 50%. Legal. Olha aqui, eu quero dizer que a gente tem um volume de gente muito grande e que desde o princípio não abandonou o barco, está aqui conosco desde o princípio. Porque vai chegando 6 horas, pessoal, vou pegar o ônibus, né, o pessoal da Embraer. Aliás, como é que o pessoal da Embraer vai embora hoje? Se está todo mundo acompanhando? Não sei. Não sabemos, né? Porque ouvi dizer que às 5h20 sai o avião de lá, né? Não é nem o ônibus, sai o avião de lá levando todo mundo embora. Mas muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando, a quantidade de pessoas que estão conectadas conosco é realmente muito grande e no que nos deixa muito felizes, afinal de contas, o assunto é por demais importante. A Renata, lá do Quality de vocês, ela definiu mais ou menos assim, o trabalho em equipe é muito bom. Ele diz que todos são uma orquestra que funciona adequadamente e a gente quer exatamente isso, Renata. O que eu queria deixar antes da gente partir para a fase final, a gente tem 3 minutos só de programa ainda, passar a seguinte informação. A gente estava conversando aqui nos bastidores, falar, o pessoal que está acompanhando de uma operação menor, às vezes a gente tem operações aí que tem uma pessoa, né? Equipes menores e tudo mais, tal, fala como essa loucura toda pode se aplicar à minha operação. Não necessariamente da ordem que é feita lá na Embraer, não necessariamente precisa ser com todos os processos, mas muitas vezes com metodologia pode se alcançar, apenas com metodologia pode se alcançar os resultados, não necessariamente gerando uma base gigantesca de conhecimento e tudo mais, mas com metodologia pode-se chegar muito longe. Eu queria, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o depoimento de cada um de vocês, para falar um recado para quem está nos assistindo nesse momento, para falar sobre processos. Como que esse exemplo da Embraer pode servir para uma operação que tem um colaborador, que tem 2, que tem 10 colaboradores da Sonda Marés, ou para uma operação gigante, ou operações grandiosas como a da Embraer, que tem 118, 120 pessoas embaixo do Caloi, a gente tem outras 100 e tantas pessoas no City, e outros clientes com tanta gente. Queria que cada um de vocês falasse um pouco disso. Queria começar por você, Alessandro.
Queria que o Calói falasse primeiro, porque daí fica... Levanta o microfone, Alessandro, vamos lá. Queria que o Calói começasse a falar primeiro. Então ele deu um privilégio pra você, Calói, vamos Sem lá. problema. Primeiro eu queria chamar a atenção da Renata, que faz parte desse trabalho, ela é a nossa líder da equipe de Quality, Renata Bertoni, então queria dar meus parabéns para ela e para o trabalho que ela vem realizando. Bom, eu vejo assim, Ronald, eu acho que esse tipo de trabalho pode se adaptar a qualquer tipo de operação, porque em todas as operações você tem processo, e o processo sempre pode ser melhorado. Você tem que encontrar soluções para que esse processo seja melhorado. Você tem que pegar cabeças pensantes e fazer com que aquele processo seja mais ágil, seja mais eficaz, seja mais assertivo. Essa é a nossa intenção. A gente sabe que se a gente tiver um processo mais rápido, mais eficaz, mais assertivo, vai ser melhor tanto para a gente como cliente, como para a gente como fornecedor, como para o cliente. Então, o trabalho só tem que ser dimensionado para o tamanho da operação, mas pode ser adaptado em qualquer situação. Legal. E vocês à disposição para poder ajudar quando for preciso, as sem pessoas dúvida. que quiserem conhecer um pouquinho mais. E um ponto importante, assim, a gente só conseguiu montar uma estrutura dessa, a gente não tinha uma estrutura dessa, mostrando que fazendo esse trabalho de planejamento dá resultado. Porque eu não tenho dúvida que o Goenka puxaria a nossa orelha se a gente começasse a criar uma estrutura a qual não desse resultado, só gerasse custo. Então, se isso está dando certo, é porque esse custo está sendo compensador. Legal. Fala Aline, a tua percepção para quem está nos assistindo agora. Bom, eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que as pessoas têm que ter em mente, principalmente os gestores e líderes, é que não adianta a gente fazer a melhor estratégia do mundo se quem vai executar é quem está lá na ponta, e quem está na ponta muitas vezes não sabe o planejamento estrambólico que está sendo feito. Então, assim, a gente tem que parar e pensar que a gente tem que desenvolver o cara lá na ponta. É ele que vai tocar o barco na hora que a gente estiver em treinamento, em qualquer outro lugar, ou fazendo visita num outro site, né? É o cara da ponta que vai tocar o barco. Então, é ele que tem que ser realmente desenvolvido, é ele que tem que saber das diretrizes da empresa, o que a empresa quer, o que não quer, quais são as estratégias. É ele que tem que ser parte fundamental nisso também. Então, eu acho que isso, graças a Deus, a gente está começando num caminho muito legal lá na Embraer, e que vai dar muitos frutos. Então, eu acho que isso vale para qualquer operação. Eu acredito que não é só porque é uma pequena ou uma grande, não interessa. Eu acho que colaborador, gestor e líder tem todas. Então, eu acho que esse é o meu recado aí para vocês. E aí, Alessandro? O que eu posso falar para os líderes de pequenas operações ou grandes operações, não importa, né, esse tamanho, é que algum tempo atrás eles não tinham esse trabalho, né? Eles vieram desenvolvendo esse trabalho. Então, para o líder que às vezes está aí no meio de alguma operação, resolvendo um problema técnico, né? E às vezes está no meio do fogo cruzado e precisa de uma solução. Se nós não sairmos um pouco do operacional e colocar porcentagem em cima de planejamento, nós nunca vamos chegar nesse resultado que a Embraer está chegando. Então, se a gente não mudar a posição de técnico para líder e gestor com postura, nós nunca vamos obter esse resultado. Então, tem algumas operações que estão nesse momento, nessa situação. Vem os líderes, vem os gestores, vamos conversar, a qualidade está aqui para tentar ajudar nesse sentido. Vamos até a Embraer lá junto com o Calói, vamos ver o trabalho deles, vamos ver metodologia, processo, método para poder ajudar ele lá na operação dele a estar desenvolvendo isso, porque eu acho que o principal papel da qualidade, além de ISO 9000, auditorias e outras coisas a mais que vem agregar valor ao sistema da qualidade da empresa, e sim pegar o trabalho de pessoas, assim, igual a Aline mesmo falou, da ponta, do cara que está lá levando o usuário, ouvindo toda a ligação do usuário, e levanta esse trabalho para todas as outras operações. Esse é o principal objetivo. Então, vem até nós, vamos tentar analisar um processo, vamos conversar com o Calói, ver como que ele está estruturando, ver qual é o perfil da operação que você está, como a gente pode adaptar isso ao perfil da empresa que você está. O meu cliente aqui não gosta desse negócio de intranet, não vai aceitar isso. Opa, vamos quebrar esses paradigmas, vamos tentar conversar com o cliente, mostrar o resultado, leva o cliente lá na Embraer
O Embraer acho que não vai ficar chateado de ouvir só uma concorrente, né? Não sendo a Boeing, né? Mas, por exemplo, um banco, o Citibank, Boston, McDonald's vai querer ver isso e tentar interagir com isso, né? Então, esse é o papel da área de qualidade. Nós estamos abertos aqui para tentar ajudar vocês aí no trabalho mesmo e tentar levar esses novos processos para vocês aí nas operações. Quero fechar esse nosso programa de hoje com três colocações, 3 pessoas diferentes. O primeiro, o Helder da FGV, ele disse que o pouco que ele conseguiu participar, porque ele entrou no final, ele estava em reunião, foi bastante interessante, e ele dá parabéns a toda a equipe da Embraer, do pessoal da qualidade. O Jefferson, lá da Embraer, ele disse que no futebol tem um ditado que diz que time que está ganhando não se muda, não se mexe, e lá eles pensam que precisamos mudar sempre para continuar ganhando. Essa é a máxima que o Jefferson passa pra gente. E o Guenca, para fechar, diz que tem muito orgulho desse pessoal, afinal de contas, são 118 pessoas que estão no guarda-chuva dele, ele tem muito orgulho de todos vocês. E eu acho, pessoal, que a gente conseguiu passar mais do que qualquer coisa, enquanto a gente estava batendo papo, a gente conversou antes aqui, como é que nós vamos colocar o PowerPoint para o pessoal assistir. Ao longo do nosso bate-papo, eu fui passando aqui o PowerPoint para todo mundo assistir, as pessoas fizeram perguntas, interagiram, absorveram sem dúvida conhecimento, mas mais do que tudo isso, viram que há possibilidade de adequação de procedimentos de uma operação grandiosa para qualquer tipo de operação, porque o foco principal é querer fazer com que os resultados sejam alcançados e que a gente crie procedimentos para que eles sejam mais fáceis, mais rápidos, mais rentáveis no produto final. Afinal de contas, é atrás disso que a gente está. E acho que essa é a mensagem que a gente conseguiu passar. Quero agradecer demais a presença. Obrigado ao Calói e à Aline, que vieram lá de São José dos Campos, nesse horário que tem pouco trânsito em São Paulo, né? Acredito que vocês tenham vindo voando para cá, sem fazer nenhuma brincadeira com a Embraer. Obrigado também ao Alessandro Polazzi, que teve o insight aí de trazer o pessoal da Embraer. Obrigado mais uma vez pela tua participação e pelas tuas ideias. Alessandro, contamos com vocês sempre que for possível para divulgar as coisas boas que andam acontecendo por lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês, uma quantidade enorme de pessoas que se conectou conosco, o caso do Cristiano, o Ícaro da Gestão, o Luiz Ferraz da FGV, o Helder da FGV, a Camila da Embraer, o Jefferson da Embraer, a André Souza de lá também, o Fível, o William da EDS, o Flávio, o Reginaldo da Brasil Telecom, o Guenca que está conosco, o Terto da FGV, o Giancarlo Citi, que está desde os primeiros minutos conosco, a Tati da NET, Danilo Neiva lá da Embraer, todo mundo da Embraer conectado conosco e outras dezenas de pessoas espalhadas por todo o Brasil que acompanharam essa transmissão. O Luiz Ferraz termina dizendo que sei que o Guenca dá apoio total à equipe, isso ajuda muito no desenvolvimento do trabalho e o pessoal realmente corrobora essa tua opinião a respeito do Marcelo Guenca, que é o gestor lá da Embraer. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, vocês espalhados pelos 4 cantos do Brasil que acompanharam mais uma transmissão da TV Som de Marés. A gente se vê na próxima segunda-feira falando outras coisas da nossa empresa exclusivamente para você. Até lá.